Tá ao vivo Agora tá ao já, vivo. mas vamos estabelecer antes pra ver como que tá o áudio, tudo certinho, tá? Tá bom. Então pode falar pra eles, o enquadramento tá bom assim? Tá, mas... Saúde em Evidência já entrou, fala que eu vou convidar eles pra gente testar o som. Não é melhor. Como que o Só senhor que quer? muito baixo. Aê, agora melhorou. Agora tá lá. Vamos ver como que tá o áudio. Tá? Opa, boa noite. Opa, boa noite. Deixa eu arrumar só o fone aqui. Só Vem um só. minutinho. Quem que é esse? Hã? Vamos descobrir. Quem é? Eu tô Vitor, Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Como é que o senhor tá? Quanto tempo? Poxa vida, você engordou, hein, Rafael? É É, assim mesmo, doutor Milton. mudou um pouco, tá barbado. Poxa vida. Agora você parece, agora você parece gente. Bem, Quanto tempo que a gente não se fala, hein, doutor? tudo bem, estou à sua disposição. Vejo que vocês. É um prazer conversar com vocês. Estou com Sempre bom saudade, falar com o senhor. tô com saudade de Goiânia. Como é que está essa cidade? Olha, doutor Milton, não mudou muita coisa não, sabe? Não? Mudou muita coisa não, mas, assim, em relação à segurança pública, a gente teve uma melhorazinha, mas ainda tá daquele jeito que o senhor viu aqui. Ah, é? É, Então tá bom, mas agora vocês vão. O presidente vai ser daí, né? Provavelmente vai ser o Caiado, duvido, será? viu? Eu duvido, viu, doutor? Você duvida? Tá Eu bom. duvido um pouco. Acho que ele não, acho que ele não tem essa projeção toda, não, viu? Mas ele pode ser vice, né? E vice aqui no Brasil está sempre querendo tirar o presidente. Com certeza, né? A gente tem um histórico grande disso aí, É isso aí. Desde o Floriano, né? desde o Floriano. Deixa eu arrumar o suportezinho aqui. Pronto, perfeito. Doutor Milton, é, inicialmente teria uma participação aqui do Dr. Jeff, mas ele teve um imprevisto. Aí nós vamos seguir entre nós aqui Bom, a live. Eu tenho um roteirinho aqui para seguir com o senhor, tá bom, tá? tá Eu não estou bom. vendo a câmera de vocês. Eu tô Deixa eu vendo ver se você, tá tá bom. conseguindo me ver. Tá bom. O pessoal tá entrando aí na live. Uhum. Quem entrou, se puder confirmar que tá saindo as duas câmeras aí pra gente, nos comentários. Quem já está presente na live, poder confirmar se está conseguindo enxergar todo mundo. Ah, é ótimo. Obrigado, Bianca. Bom, doutor Milton, prazer sempre estar falando com o senhor, né? Inclusive, saudades do senhor que você comentou daqui de Goiânia, saudades das suas visitas aqui conosco, saudades de visitar o senhor aí também. Acontecendo muita coisa, né, dentro da área da saúde nos últimos anos aí, nos últimos tempos. E, sobretudo, no assunto de TMO, né, doutor? Tem muita novidade aí que está surgindo, né, nesse tema, nesse assunto. Eu pedi durante a semana para o pessoal me estar enviando algumas dúvidas, perguntas sobre o tema. No final da live que a gente vai estar fazendo essas perguntas para o senhor. E eu queria que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal do Saúde em Evidência, Uhum. falasse um pouco sobre o senhor. Muito bom. Bem, antes de tudo, Rafael, eu estou muito feliz com a lembrança que vocês estão me dando e a oportunidade de eu poder discutir um tema do qual eu considero
não só a medicina do presente, como também a medicina do futuro. Do ponto de vista de conhecimento, eu já sou um médico muito antigo e que trabalha na área de hematologia há mais de 50 anos e que, na realidade, trabalho há muito tempo também na área de transplante. E, como eu já disse no início, eu considero uma área extremamente palpitante e que está evoluindo para tratamento de várias doenças. Como um detalhe que eu considero importante é que hoje se tem como informação que mais de 50% dos pacientes que se submeteram a algum tipo de transplante, seja lá qual tipo de modalidade, qual tipo de doença que tinham, mais de 50% hoje sobreviveram. E desses pacientes, muitos deles nós podemos dizer que estão curados. Então, o transplante, inclusive para algumas doenças, é talvez a única oportunidade de cura ainda na medicina. Doutor Milton, assim, essa é uma área que tem muito a avançar ainda, né? Tem muita coisa para ser desbravada e uma primeira coisa que eu quero iniciar com o senhor Uhum. é que eu vi recentemente Uhum. o uso da cannabis e o tratamento de células. O senhor tem Uhum. alguma novidade para a gente nessa área? Veja bem, o uso da cannabis do ponto de vista de estabilizado é do ponto de vista no sentido de ansiedade do paciente, pacientes que têm doenças que eles têm muita dor. E também existem hoje já em dia publicações em tratamento em doenças autoimunes, na qual vocês consideram que provavelmente tem algum tipo de atuação. Evidentemente que não se sabe adequadamente o que que ela causa, mas existem já diversas publicações com o uso de cannabis, principalmente nessas áreas de pacientes que têm doenças autoimunes. Algumas doenças autoimunes, e um exemplo típico dela é a artrite reumatoide, em que você tem dores muito acentuadas. E, principalmente, algumas doenças autoimunes têm manifestações extra básica da doença, como por exemplo, a doença de Crohn pode ter como uma manifestação extra doença, que é de aparelho digestivo, algumas manifestações com articulares, como se fosse uma fibromialgia, em que na realidade a dor não melhora. E nesses pacientes, o uso de cannabis tem melhorado. Da nossa casuística de transplante em doença de Crohn, nós temos dois pacientes que usam cannabis regularmente e que foram administradas por outros profissionais e que nós permitimos o seu uso. Esses pacientes tinham manifestações muito acentuadas de dores devido a fístulas e que melhoraram na sua evolução. Fístulas são alterações que podem acontecer em vários lugares do organismo na doença de Crohn. E os pacientes melhoraram, pelo menos eles me relatam isso. Nós não podemos dizer que foi por causa do uso da medicação, mas que provavelmente pode ser que tenha algum tipo de ação. Mas para que você tenha absoluta certeza, você teria que organizar algum tipo de estudo utilizando o produto ou o medicamento. Aqui no Brasil já tem grupos de pesquisa, doutor, sobre o uso dessa medicação? Sobre a medicação na minha área, eu não posso te dizer que eu não conheço ninguém fazendo isso. Agora, do ponto de vista de pesquisa, gente que trabalha com isso, com certeza deve existir. Eu não trabalho especificamente e não atuo nessa área do uso desse medicamento. Quando algum paciente indica que tem algum interesse nisso, eu encaminho para um profissional que é mais ligado a essa área. Muito interessante. Essa dúvida é uma dúvida recorrente, não só para o pessoal que faz algum tipo de tratamento, mas no caso de doenças autoimunes, mas igual o senhor falou, para a dor, o tempo todo, assim, todo o tema que a gente aborda no Saúde e Evidência, sempre nos comentários o pessoal pergunta a associação da cannabis em relação às doenças, né? Só aproveitando para adicionar algum tipo de informação, nós sabemos do uso para algumas doenças, tipo Parkinson, Uhum. para algumas situações de demência. Nós
vimos, do ponto de vista superficial, algumas informações sobre isso. Mas eu, infelizmente, Rafael, eu não sou o mais indicado para contribuir em relação ao uso de cannabis, a não ser fazer algum tipo de informação do ponto de vista de que, na realidade, as coisas têm que ser feitas de uma forma sistematizada, com Isso. bastante cuidado, sem ouvir informações de casos isolados, mas deve ser feita de uma forma organizada, sistemática e com cuidado para o seu uso. Doutor, uma dúvida também que surgiu durante a semana no meu Instagram é os pacientes, as pessoas perguntando quando o paciente ele é indicado para o tratamento, né, para o TMO. Como que ele fica sabendo que ele é um paciente que pode se enquadrar no tratamento com células-tronco? Como ele faz o encaminhamento? Como que ele chega até esse recurso? A primeira coisa é saber o seu diagnóstico do ponto de vista que geralmente para TMO você tem como indicação para TMO pacientes que tenham doenças oncohematológicas, principalmente linfomas, leucemias, mieloma múltiplos. Esses pacientes são candidatos a fazer transplante de medula óssea. Seja lá a modalidade que ele vai fazer, enfim, como é que vai ser isso. Outras doenças que têm indicação no TMO são algumas doenças hereditárias ou hematológicas adquiridas como anemia plástica. Anemia plástica é uma doença padrão, inicial, em que você tinha a indicação no transplante de medula óssea como uma forma de cura, né? E outras doenças hereditárias, das doenças hemoglobinopatias, como anemia falciforme ou talassemias. Esses pacientes têm indicação. E pacientes com doenças autoimunes. Pacientes com doenças autoimunes mais sérias, como esclerose múltipla, como esclerose sistêmica, como doença de Crohn, como lúpus eritematoso sistêmico, são pacientes potencialmente com indicação do transplante. Mas a grande importância disso é o paciente ter o diagnóstico muito bem firmado, ter o seu médico de acompanhamento e que vai, evidentemente, ser o inicial de dar informações se ele terá potencialmente indicado para o tratamento ou não. Agora, tem que o paciente tenha informações, que isso ele tem que ter informações iniciais, tem médicos que, na verdade, não acreditam no tipo de tratamento, que pode ser ou através de desconhecimento ou através de antagonismo pessoal de casos anteriores em que eles acham que os pacientes não foram bem. Existem médicos que têm várias ideias, como hoje em dia existem pessoas que são contra a vacina. E isso está tendo nos Estados Unidos e você está vendo o que está acontecendo lá. Um Sim. país democrata que está evoluindo para um autoritarismo e para situações totalmente inadequadas do ponto de vista de ciência. Exatamente, doutor. É triste ver, né, que nós estamos em 2025 e ideias que já foram estabilizadas pela ciência há muitos anos estão sendo questionadas de maneira leviana, eu até digo assim, e fazendo com que pessoas parem de tomar vacinas e doenças voltam a surgir. Né? A gente viu casos aqui no Brasil mesmo de poliomielite surgindo novamente, porque infelizmente as campanhas de vacinação começaram a perder sua eficácia. Logo o Brasil, né, que tem um histórico incrível de campanha de vacinação. É muito triste ver essa situação acontecendo, não só no Brasil, mas como o senhor citou, né, nos Estados Unidos. Sarampo, E pode falar. sarampo nos Estados Unidos voltou. Olha aí, uma doença que já tinha sido erradicada, né? É muito triste. E, doutor, já que o senhor entrou nessa seara assim, esses tipos de pensamento, eles são difundidos e eles atrapalham muito, né, nas pesquisas em si, né, no desenvolvimento das pesquisas e depois na divulgação delas, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que do ponto de vista de divulgação,
existe uma coisa que eu considero muito importante, que eu vi outro time. Certeza, na verdade, não existe em nenhuma parte. Isso, se vocês quiserem assistir o filme Conclave, isso ficou muito Uhum. claro sobre quando lá o cardeal Lawrence, que é o Ralph Fiennes, Ralph fala dos Fiennes. aspectos que ele considera que certeza não existe. E, na Uhum. realidade, certeza de todo mundo não ocorre. A dúvida tem que sempre existir, mas uma dúvida baseada, evidentemente, na dúvida, e que você procura ter a resposta de uma forma o mais correta possível, em que pese muitas vezes você nunca conseguir dirimir a dúvida de quem será o melhor técnico da seleção brasileira. É uma dúvida que nós vamos ter sempre. Sim, Então, a dúvida faz parte da vida, faz parte da arte da vida. sim. O Saúde em Evidência, doutor, o senhor sabe muito bem que o senhor acompanha a gente há Sim, um claro. tempo. O nosso grande objetivo, um deles, né, um dos nossos pilares, sempre foi a divulgação científica, séria, sem viés ideológicos. Né? A gente quer ciência pela ciência, Sim. né? E a divulgação da mesma. E a gente se propõe a fazer um papel de fact-checking, né, e divulgar. A gente pega algumas notícias científicas e a gente checa para ver a veracidade, fontes, referências bibliográficas e tudo, e passar isso adiante. Né? Então, esse sempre foi um pilar nosso. Sem A dúvida. gente sempre julgou isso muito importante. É, Sobretudo agora, né, nessa era de mídia digital, onde todo mundo tem voz, né? E todo mundo pode ser um gênio ou um idiota a qualquer momento, né? Basta ligar o celular. Então a gente se propõe a sempre estar fazendo essa verificação. E é por isso que a gente vai atrás de convidados excelentes, de convidados que têm nome, que têm estrada, que têm um currículo exemplar, que é para o nosso público ter contato, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, é muito distante em relação às universidades. Tem um buraco entre nós e os cientistas, e a gente não tem acesso claro. facilitado, né, sobre as novidades científicas. E a estrada do senhor, assim, sempre foi na pesquisa, no estudo. Quem conhece, né, o seu currículo sabe que o senhor sempre foi dedicado a isso. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão nos assistindo, que estão na faculdade, ou que já são cientistas, mas lidam com essa dificuldade. O que o senhor tem de conselho para essas pessoas que querem seguir na pesquisa, não só na medicina, mas em outras áreas também? Eu quero aproveitar o que você já falou e parabenizá-los no sentido de ter esse cuidado, de checar as informações e, na realidade, sempre encará-las como uma informação que deve ser avaliada até você formar a sua opinião. Porque, na realidade, uma pesquisa é o que você faz todo dia, o que a criança faz na sua evolução, sempre na tentativa e erro. Ela, quando tem uma certa idade, ela vai colocar a mão em um determinado local, se queima, ela já sabe que lá ela não deve voltar, porque na realidade ela vai ter um resultado ou um efeito indesejável. Então, na realidade, você na vida, você está sempre pesquisando. E se você estiver atento a isso, você evidentemente que vai evoluir. Uma pesquisa, basicamente, é uma pergunta que você quer ver a veracidade dela. Quando você tem uma pergunta para você ter uma resposta, você tem que se preparar, organizar uma metodologia, que são um conjunto de hierarquias que você deve seguir, para você ter essa resposta mais perto de uma veracidade e mais perto de uma reprodutibilidade, que alguém possa fazer igual ao que você fez. Que é o que a gente faz no transplante, em que você procura fazer, repetir e, na verdade, fazer dentro de uma sequência organizada para que você possa aferir os dados e ver se isso é real ou não. Então, nesse aspecto, o grande segredo na minha visão é você ser disciplinado.
você ser dedicado e determinado na obter a sua resposta. E de você sendo disciplinado, e você sendo dedicado e determinado no seu objetivo, você vai ter uma boa resposta na maioria das vezes. Então, isso serve para qualquer coisa na vida. Se Uhum. você se organizar, fazer um planejamento, coisa que muitas vezes não acontece no país, e às vezes nós temos uma situação em que desorganizados e, e muitas vezes nós triunfaremos, a chance isso é mais difícil de acontecer. Então, do ponto de vista, você procurar ler sempre, você ter informações e principalmente o que eu sempre falo, isso eu falo para o meu filho e para as pessoas, estarem em conjunto sempre com pessoas boas. Estar no bom time e sempre procurar pessoas que possam te ajudar e respeitar a opinião dos outros. Você pode ter dúvida, pode não aceitar a informação, mas não desqualifique essa informação previamente, a priori. Ouça, porque às vezes aquilo que você pode estar recebendo, você pensando um pouquinho, raciocinando, você pode ter um ensinamento que pode te ajudar. E não somente, como o Humberto Eco falou, a mídia deu voz aos idiotas. Mas dentre esses idiotas tem muita gente importante que pode te dar algum tipo de informação. Sim, Esse é o recado que eu posso dar. Aceite qualquer informação e não a desqualifique previamente, porque às vezes aquela situação que aparentemente não te deu uma situação que você considerou como, veja lá, impossível, pode ser um caminho que você pode seguir. perfeito, doutor. Mesmo existindo um saúde e evidência para fazer fact-check para vocês, façam o que o doutor Milton falou. Pegue a informação, verifique por conta própria, nunca aceite assim, tão facilmente e também nunca critique de forma vazia e leviana, né? A gente tem que ter conteúdo para tudo, né, doutor? Sim. Doutor, a Janaína aqui no comentário perguntou assim, ó, futuro da TMO, qual a visão para o futuro? Eu acho que o TBO para o futuro ele vai permanecer. Cada vez mais as preocupações que acabam acontecendo são do ponto de vista regulatório. E esse ponto de vista regulatório é por ter pessoas que façam o procedimento de uma forma responsável e que façam o procedimento em locais que tenham expertise e que façam o procedimento dentro de situações realmente factíveis. Para isso, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea tem organizado diversas situações, diversos comitês para várias áreas, e um dos que acabou de hoje eu recebi resposta, que eu solicitei, é organizar um comitê para doenças autoimunes, na qual tenham pessoas para que possam fazer esse tipo de procedimento que é factível em várias doenças e que são realizados em vários locais e que, do ponto de vista de resultados, podem ser adequados e são pouco utilizados. Hoje em dia tem se procurado fazer procedimentos altamente custosos e com dificuldade de realização para tratamento de várias doenças. E hoje em dia se sabe que às vezes medicamentos extremamente baratos, medicamentos que são modificados da sua forma de usar, dão benefício aos pacientes. Hoje em dia se sabe que as pessoas, para algumas doenças, têm doadores que antigamente não sabia que existia. São seus próprios pais. Hoje se sabe que você pode fazer tratamento com drogas que foram descobertas em 1948, após a Segunda Grande Guerra Mundial, e que são utilizados, que é a ciclofosfamida, que é utilizado no transplante com doenças autoimunes, e que são utilizadas pós-transplante do tratamento com leucemia. Ou seja, uma coisa que não era utilizada em medicamentos que hoje em dia a indústria procura retirar porque já não dão mais lucro e que já passaram ao longo do tempo e perderam a sua patente porque está liberado para todos utilizarem.
Então, o passado não deve ser esquecido, deve ser utilizado. E as respostas que vieram do passado podem utilizar o futuro, sem dúvida nenhuma. Ou seja, nada é definitivo. Esse é o ponto. Perfeito, doutor Milton. Pegando o gancho nisso que o senhor falou, nós temos aplicabilidade desse tratamento para outras doenças sem ser autoimunes, algum tipo assim? É uma dúvida que surge muito também no pessoal que acompanha o assunto. Sim. Na realidade, veja bem, como eu falei para você, hoje a terapia celular, se você for pensar, todo mundo pensa que é uma coisa nova. Não é. Uhum, Na realidade, a terapia celular iniciou quando Landsteiner, em 1900, juntou o sangue dele com os outros pesquisadores que trabalhavam com ele. Descobriu o sistema ABO, né? uhum, Sistema ABO e que levou 30 anos para ganhar um prêmio Nobel e para ser realmente bem aceito como uso transfusional. A transfusão de sangue de glóbulos vermelhos é uma terapia celular. É a uhum, primeira terapia do ponto de vista de suporte. E que quando se descobriu o sistema RH, que foi pela década de 30, mais ou menos em 36, que se descobriu, foi o Stetson, o que aconteceu? A transfusão passou a ser uma coisa altamente utilizada e que foi a terapia celular inicial, e que serviu para ser um procedimento a ser utilizado porque a Segunda Grande Guerra Mundial começaram os bancos de sangue, e que foi a primeira terapia celular. Aí uhum, veio a Segunda Grande Guerra, aí veio a situação de Hiroshima e Nagasaki, na qual todo mundo ficou preocupado e que morreria, porque a bomba atômica ia causar a morte de todo mundo pela falta, pela ação que existia, a irradiação em relação principalmente ao sistema imunológico, à medula óssea, aonde são formados os elementos do sangue. Então, com isso, desenvolveu-se pesquisas. E a pesquisa, na sequência, foi se estudar, nos prepararmos para o que a Grande Guerra Atômica causaria, e que foi a evolução do transplante de medula óssea. Porque gente que mexia com irradiação teve problemas. E quais foram os problemas? Desenvolvimento de aplasia de medula, que uhum, foi os primeiros trabalhos feitos na França, na utilização para conseguir salvar essas pessoas, o uso do quê? De células brancas, que já se descobria pelo Dossé, que foi prêmio Nobel, que já sabia que era diferente entre um e outro. E aí evoluiu. E em 1970, o primeiro congresso em Paris, que tinha 10 pessoas, mostrou que o transplante, o uso dessas células, elas eram tão espertas que elas iam lá voltando para a medula como semente para repovoar. Estava feito o transplante. E que levou quanto tempo dos estudos? Mais ou menos mais 30 anos, que foi em 1989 o prêmio Nobel do Donald Thomas e do Murray, que é o xenotransplante, que hoje em dia se procura utilizar órgãos sólidos de outros animais para você fazer tratamento em falências orgânicas. Então, a evolução sempre acontece, leva 30 anos para que um conhecimento de saúde seja aceito pela comunidade médica, e leva mais uns 10 para que isso seja incorporado na saúde pública. Então, o que muitas coisas estão sabendo hoje, quem sabe vai ser normal quando a gente não tiver mais por aqui. É isso. É, com certeza, é sempre uma aula, viu, senhor doutor? É, doutor, hoje a live ela não vai ser tão prolongada, né? É até uma, uma live experimental nossa, e eu queria estar até convidando o senhor a fazer mais lives conosco. Tem muita coisa para a gente
para a gente falar, outros convidados para participar junto da nossa live também. Perfeito. E hoje até era para ter mais convidados, né? Só que aconteceu alguns imprevistos. Claro. E aí, assim, doutor, eu queria estar deixando aqui um convite para o senhor, para a gente estar marcando mais lives, gravar um podcast também, né, um programa maior para sair nas outras plataformas. O convite fica em aberto. E assim, para a gente encerrar, doutor, eu queria saber do senhor, porque assim, nós sabemos que o TMO na área médica, né, só que eu queria a sua visão multidisciplinar nesse tema, as outras áreas da saúde, como elas podem contribuir com o desenvolvimento do TMO na ciência, né? Veja bem, o TMO, na realidade, é um produto final de muitas pessoas e de muitos estudos ao longo do tempo, desde 1900. Isso é que tem que ficar claro. Você tem que ter uma estrutura hospitalar, porque nada disso, apesar que tem alguns procedimentos que podem fazer ambulatorialmente, a gente sabe disso. Porém, há uma necessidade de uma expertise. Eu absolutamente não sou ninguém sem minha equipe. Sem minha equipe que tem de médicos, de toda a estrutura hospitalar, sem um local adequado para que você cuide do paciente e sem uma estrutura de profissionais variados, da área de enfermagem, da área de assistente social, da área de nutrição, da área de fisioterapia, possivelmente eu esqueci alguém, da área de farmácia, enfim, sem uma equipe você não consegue fazer o procedimento, porque hoje, cada vez mais, há necessidade de especialização em vários pontos. Você tem necessidade de estar estudado por um grupo de pessoas que, inclusive, te coloquem sempre em dúvida do que está sendo feito. Porque você está sabendo tudo, você já morreu. Você tem que estar sempre disposto a aprender. É isso. Perfeito, doutor Milton. Bom, eu vou encerrar aqui hoje o papo com o doutor Milton. É sempre um grande prazer estar conversando com o senhor. Eu posso falar que o senhor é um grande amigo e um espelho para mim também. Eu me inspiro muito. Inclusive, eu estou fazendo hematologia agora como especialização também. Muito bom. Obviamente inspirado em o senhor. Opa. E espero estar podendo ter mais esse prazer e essa grande oportunidade de estar aprendendo com você, e é o que o meu público aqui do Saúde e o público do senhor também pensa, tá, doutor Muito? Eu queria agradecer muito a você, a toda a sua equipe também, tá? Sim, claro. E tem muito mais por vir, né? Tá. O doutor Milton também, gente, ele publica artigos também no Saúde em Evidência, ele também é um dos nossos colunistas. E, então dá uma conferida lá, pessoal, dá uma conferida aqui também no Dr. Milton Arthur Ruiz, nos nossos conteúdos, e vamos estar fazendo mais lives, né, doutor? Perfeito. Estou à disposição de você, do Alex e de todas as pessoas aí de Goiânia, que é um local que eu guardo no meu coração. Muito obrigado, doutor. Pessoal que participou da live, muito obrigado aí no chat, tá? É um prazer estar com vocês. Até mais. Um abraço. Você ficou chateado? Eu esqueci de te agradecer.